Qual é a medida do nosso amor para com Deus? Qual é a medida do seu amor para com Deus? Porventura será a mesma medida do amor de Deus por você? Não. Temos muito a aprender, não é verdade? Temos muito a conhecer do amor de Deus. E o tema proposto nessa noite é justamente esse: conhecendo a longanimidade de Deus através dos dilemas da vida. Se você tem dilemas na vida, você nessa noite vai ser convidado a conhecer mais do amor de Deus, da longanimidade do Senhor para cada um de nós. Na leitura de ontem da nossa campanha de oração e meditação, o texto foi esse, o texto de Oséias capítulo 3, versos de 1 a 5, onde nós vemos o Senhor chamando Oséias, o seu profeta, para viver um dilema, para assumir como parte da sua vida um dilema de tomar uma mulher prostituta, Gomer, o nome dela, ou Gomer, como assim achar melhor, mas de casar, de ter filhos, de amá-la. Uma situação muito difícil, humanamente falando, extrema. Imagine Deus trazer para a nossa realidade, para a sua vida, algo assim, extremo. Socialmente, uma condição humilhante, porque aquela mulher conhecida de todos era motivo de chacota, era motivo de zombaria. E do outro lado você tem um homem de Deus, reconhecidamente um homem de Deus, ou seja, você tem nas duas pessoas um grande oposto entre santidade e, pensando assim, pecado e maldade. Mas emocionalmente uma guerra interior para Oséias, ter que viver aquela situação por mandato do Senhor. Espiritualmente uma desarmonia, porque a princípio sua esposa Gomer não conhecia o Senhor, não temia o Senhor. A vida de Gomer era uma vida totalmente desprovida de Deus. Diante do dilema que nós acabamos de ler, que já conhecemos também, a grande questão aqui é saber para quem está o maior desafio em amar. Para Oséias, que representava Deus, ou para Gomer, que representava o povo de Deus? Para quem é o maior desafio a amar? Para Deus ou para você? Qual é a maior dificuldade? Quem enfrenta a maior dificuldade em amar? Quem tem que lidar mais com as questões amorosas, os dissabores da vida, os desfeitos? Quem? A longanimidade de Deus, amado, se faz conhecida através dos dramas da vida e a tudo que nos envolve. Essa situação nos apresenta então o menor capítulo do livro, menor capítulo de Oséias. O menor capítulo em versículos, mas o maior em termos de decisão, o maior em termos de ação, o maior em termos da longanimidade de Oséias, que ressalta aqui o próprio Deus. Então Oséias, ele nos ajuda a entender da longanimidade de Deus através de como ele próprio age para com a sua esposa. E o primeiro lugar que nós gostaríamos de realçar aqui é a postura de Oséias, figurando a postura do próprio Deus. Versículo 1 diz: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera. Parando aqui, se você for para o capítulo 1, você vai encontrar Deus novamente falando a Oséias, dizendo o seguinte, no verso 2: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias,
Então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de, o que é que diz na sua Bíblia? Prostituições, terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Versículo 3, foi-se, pois, e tomou Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui nós gostaríamos de realçar a primeira prova da longanimidade de Oséias para com a sua esposa, para com esta mulher prostituta, e nesse sentido também uma referência da primeira prova da longanimidade de Deus para conosco. E essa primeira prova é que Oséias aqui é inocente. Deus não chamaria o seu profeta, Deus não chamaria Oséias se Oséias tivesse, como diz o ditado popular, culpa no cartório. Se ele não fosse um homem íntegro, se ele não fosse um homem idôneo, se ele não fosse um homem santo, um homem que representasse aqui Deus. Então, com respeito à vida, à situação, ao drama que este homem vai ter na sua vida agora, conjugal, ele não é culpado. Ele já toma aquela mulher dada à prostituição. Ele já toma aquela mulher manchada pelo pecado. Ele já toma aquela mulher com o seu coração caído à prostituição. Deus é inocente, Deus é santo, Deus é puro, quando Ele também decide se relacionar conosco. Quando Ele decide se relacionar com um homem, não é porque Deus esteja devendo alguma coisa, não é porque Deus esteja comprometido com alguma coisa errada, nada disso. Nós até costumamos dizer: fulano se juntou com cicrano porque são iguais, são da mesma laia. Os dois são parecidos, como um se merece, ele se merece, nada disso. Oséias representando Deus, ele está inocente diante dessa decisão da parte de Deus, e Deus o chama: toma uma mulher de prostituições e tenha filhos com ela. E ele vai, amados, ele se submete, ele se sujeita a vontade de Deus, ele assume então a vontade de Deus como sua. Oséias não levou em conta aquilo que ele tinha como ideal. Oséias não levou em conta as expectativas da sociedade, dos pais, da família. Oséias não levou em conta ninguém. Oséias só levou em conta o Senhor. Para as decisões difíceis da nossa vida, nós só devemos levar em conta o Senhor. Nem sempre podemos levar em conta as pessoas, nem sempre podemos levar em conta o que os outros acham de nós. Devemos tão somente levar em conta a vontade do Senhor. E Oséias não levou em conta aquela situação degradável, deplorável, humilhante daquela mulher. Por quê? Porque Oséias, como inocente, ele tinha uma vida santa. Oséias tinha uma vida voltada para Deus. Oséias tinha uma vida consagrada a Deus. E às vezes, irmãos, nós achamos que uma pessoa que tem uma vida consagrada a Deus, uma vida voltada para Deus, é uma pessoa que está imune aos dissabores da vida, é uma pessoa que está imune aos dilemas, os dramas da vida. Olha, não, veja aqui, Oséias, um homem santo, um homem com uma vida consagrada a Deus, tem que viver um drama na sua vida, um drama que vai se estender por muito tempo, que vai ser pesado para ele, mas essa era a vontade do Senhor para a sua vida. A santidade é um fator de decisão para tudo, santidade. E aqui ele está se tomando Deus em santidade, nessa vontade. Oséias, ele não era aqui. Nós no capítulo 3 encontramos já uma mulher distante que o trai, que vai embora, que está agora sob o poder de um outro homem. Capítulo 3 é diferente do capítulo 2. Capítulo 2 ele tem esta mulher, ele chama essa mulher para fazer parte da sua vida, coloca essa mulher na sua casa, tem filhos com ela, mas do capítulo 2 para o capítulo 3 essa mulher o abandona, essa mulher o deixa, essa mulher o trai, essa mulher vai embora.
E no capítulo 3, essa mulher está com outro homem. E o dilema parece que aumenta ainda, porque ficando com os filhos, ficando sozinho, sendo traído, rejeitado por ela. No capítulo 3, nós vemos aqui uma ênfase: vai e toma outra vez. Vai e toma outra vez. Deus aqui está sabendo o que está fazendo, e Oséias também está sabendo o que ele está fazendo. Ele está obedecendo a Deus. Essa é a única certeza na sua vida. Oséias, ele tinha uma vida santa, necessária para nós enfrentarmos os dilemas da vida, para nós decidirmos bem diante das circunstâncias amargas. Oséias tinha uma vida santa, mas Oséias também representa aqui um amor verdadeiro. Oséias tinha um amor verdadeiro. A melhor tradução para o versículo 1 diz assim: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Mas a melhor versão é: vá, trate novamente com amor a sua mulher. Está vendo a dificuldade? Vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adulta. A coisa não simplifica, a coisa fica mais difícil ainda. Vai e trate com amor novamente sua mulher, ainda que ela esteja com outro e ainda que ela seja adúltera. E aqui é a menção de dois amores: o amor de Oséias e o amor que ela estava vivendo com o outro. E aqui eu gostaria que você pudesse pensar qual era o amor verdadeiro dos dois. O amor de Oséias, que representava Deus, e o amor do outro. Qual era o amor verdadeiro? Claro que era o de Oséias. Claro que é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor não está aqui, irmãos, isento de suas lutas e dificuldades. O amor verdadeiro tem suas lutas e suas dificuldades. O amor de Oséias e o amor do outro. Eu lembrei, quando estava estudando e preparando, eu até já mencionei aqui os irmãos, uma música muito antiga que tratava esse dilema: dois tipos de amor, o amor e o I love you. Lembra da música? Amor, I love you. Lembra? Um amor traído, um amor bandido, um amor falso em oposição, em contraste ao amor verdadeiro. O amor de Deus não é um amor bandido. Guarde isso bem no coração. O amor de Deus não é um amor bandido. O amor de Deus não é um amor fraudulento. O amor de Deus é um amor verdadeiro, ainda que muitas vezes o nosso amor para com Deus seja um amor bandido, seja um amor defeituoso, seja um amor deficiente, traidor. Mas o amor de Deus para conosco não é um amor bandido, é um amor original, é um amor verdadeiro, é um amor santo, é um amor completo. Então, diante dessa realidade, ele tem que novamente agir com bondade, agir com amor, diante de uma mulher que está amando a outro, diante de uma mulher que está vivendo com outro. E Deus apresenta esse dilema para o seu povo. Irmãos, a essência dessa passagem é porque essa passagem, ela retrata o relacionamento entre Deus e o seu povo. O povo aqui, simbolizando Gomê, estava traindo o Senhor, estava abandonando o Senhor, estava sendo dado aos ídolos. E ele diz aqui, veja a parte B do versículo 1: como o Senhor ama os filhos de Israel, embora, acompanhe na sua Bíblia, eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Está chegando dezembro, e as passas estão vindo aí para quem gosta de passas. Parece que o povo de Deus gosta de passas, não é de hoje, né? Eles faziam bolos de passas, gostavam disso, mas eles desprezavam o amor verdadeiro, o amor de Deus.
Então a ilustração aqui é que por muito pouco nós traímos o Senhor. Por muito pouco nós deixamos esse amor verdadeiro por um amor bandido, por um amor falso, um amor efêmero. E se o Senhor está aplicando esse drama na vida do profeta, o relacionamento que ele tinha com a sua esposa, no relacionamento do seu povo para com ele, isso também diz respeito a nós. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a você, meu amado. Nós precisamos melhorar a qualidade, o nível do nosso amor para com Deus. O amor de Deus, ele é santo, o amor de Deus, ele é verdadeiro, e o nosso amor para com ele deve reunir as mesmas características. Quantos são os que estão deixando o Senhor pelos bolos de passas? Quantos estão deixando o Senhor pelos outros deuses, outros ídolos, outros senhores em sua vida? Porventura você tem feito isso? Pense bem, você deve analisar a história bíblica revelada, trazida para uma realidade pessoal, uma realidade sua realidade de vida. Nós aqui queremos reafirmar que o amor de Oséias é o amor verdadeiro. Essa mulher não o deixou por ele ser falso, por ele estar faltoso na sua maneira de amar. Essa mulher não o deixou por ele ser um mau marido, um mau pai. Essa mulher não o deixou porque lhe faltava alguma coisa. Nada disso. Porque das vezes que o povo de Deus deixa o Senhor, não é porque falta algo em Deus. Pelo contrário, na maioria das vezes, Deus está dando tudo, e mesmo assim, o povo está deixando, abandonando. Então, fazer o que Oséias está para fazer não é para qualquer um. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite. Amar como Oséias está sendo chamado para amar a Gomer, não é para qualquer um. Amar como Deus nos ama, também não é para qualquer um. Quando você se coloca diante de Deus, quando você se apresenta diante de Deus, e conhece o amor de Deus por você, por aquilo que você vive este amor, por aquilo que você é diante de Deus, eu não tenho dúvida em reafirmar que não é para qualquer um amar você, só por Deus mesmo. Quando eu olho para mim, para a minha vida, diante dos meus defeitos, diante das minhas falhas, diante dos caprichos que às vezes eu quero ter na minha vida, totalmente contrários a Deus, não é para qualquer um me amar, só Deus. Então o amor de Oséias aqui não é para qualquer um, é só para ele. E o amor de Deus também não é para qualquer um. Vamos para Romanos capítulo 2. Marque Oséias e vamos para Romanos. E vamos conhecer um pouco mais desse amor por nós. Paulo refletindo acerca da longanimidade de Deus. Romanos capítulo 2. O livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta daquelas de se ler várias vezes na vida, porque diante de tantas provas do amor de Deus, o homem tem se revelado e se mostrado como difícil. Romanos capítulo 2, versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. Veja como Paulo fala acerca da longanimidade de Deus, desse amor paciente, tolerante, constante, firme, clemente, um amor clemente. Diz o versículo 4: ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao quê? Ao arrependimento. O que nos leva ao arrependimento não é que nós cedamos. O que nos leva ao arrependimento
é que Deus é longânimo, paciente, constante, clemente. E Oséias está sendo chamado por Deus para exercitar destas qualidades para com a sua esposa. Irmãos, quando qualquer um pensaria em desistir, abandonar e nunca mais ver, Deus está dizendo: vá lá, use de clemência, use de bondade, use de misericórdia, use de firmeza, seja firme com ela. Deus é maravilhoso, e Paulo está dizendo aqui: não despreze a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Oséias tinha então uma vida santa, Oséias tinha um amor verdadeiro. Deus nos ama também de forma santa e verdadeira. O amor de Deus é um amor ímpar. O amor de Deus não pode ser comparado a nada e nem ao amor de ninguém. O amor de Deus por você é um amor de grande qualidade. O amor de Deus, olhe para o amor de Deus. Quanto Deus tem sido amoroso, meu amado, na sua vida. E as características do amor de Deus é que é um amor santo, um amor verdadeiro. E em tais condições, nós devemos também aprender a amar assim. Amar sem interesses outros. Amar com santidade. Amar com verdade, não amar com mentira, mas amar de verdade. Deus está nos chamando aqui, através da vida e do dilema de vida de um profeta. Deus está dizendo: venha também viver assim. Viver uma condição difícil, às vezes é resultado da compreensão de que Deus o chama para representá-lo. Você está vivendo uma situação difícil? Você está vivendo um dilema na vida? O que é que justifica você estar vivendo essa situação? Talvez você não encontre razão nenhuma para viver isso. Talvez você não encontre justificativa alguma para estar vivendo esta condição, a não ser uma, diante do texto que apresenta aqui o chamado de Deus para Oséias. Deus quer que eu o represente. Nessa situação difícil, nesse drama de vida, Deus quer que eu o represente. É a única justificativa aqui para Oséias, para ele fazer o que ele iria fazer. Eu não encontro razão fora, eu não encontro razão na sociedade, eu não encontro razão no mundo, eu não encontro razão na vida para fazer o que Deus está me pedindo, a não ser que eu o represente. Que eu seja um representante de Deus nesse dilema, nessa adversidade, nesse problema e nesse drama de vida. Então, se você está vivendo um drama, um dilema, uma adversidade, um grande problema, entenda, talvez Deus esteja dizendo: eu quero que você me represente. Eu quero que você mostre ao mundo como eu faço. E esse chamado não é para qualquer um. Não é para qualquer um amar desta forma. Então, em primeiro lugar, nessa relação conturbada, ele é inocente. Oséias, ele é inocente quanto à traição. Em segundo lugar, ele é esperançoso quanto ao amor. Vai e diz: ama uma mulher amada. E ele vai, só que ele tem que amar de fato, porque olha o que é que ele vai fazer, versículo 2: comprei-a para mim por 15 peças de prata e 1 homem e meio de cevada. Comprei. Ou seja, ele não encontrou uma mulher sendo tratada como ele a tratava. Ele não encontrou uma mulher com a honra que ela tinha quando estava com ele, está percebendo? Ele encontrou essa mulher, sabe aonde? Provavelmente numa praça, provavelmente ali sendo escrava, acorrentada, sendo ali um objeto de escárnio, de humilhação, uma escrava sexual. Porque ele compra por um baixo preço. Aqui essa medida, comprei-a para mim
por 15 peças de prata e 1,5 de cevada. Ele pagou pouco por ela. Ou seja, essa mulher se desvalorizou do pecado. Essa mulher se desvalorizou num amor bandido. E ele encontra essa mulher não com uma dignidade de uma mulher, mas ele encontra essa mulher como um objeto barato. Porque o pecado tem essa finalidade na vida de qualquer um. Ele torna uma vida valiosa e uma vida sem valor. O pecado faz isso com qualquer um. Grandes homens, dado ao pecado, se tornam lixo, humanamente olhando, dado às coxias, muitos vivendo nas cracolândias da vida. Quantas e quantas reportagens você já deve ter visto? Grandes jogadores de futebol, cantores. Sabe onde é que muitos estão? Estão dormindo na rua, comendo lixo, se prostituindo, não tendo mais família, não tendo nada. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado os dominou. E uma pessoa que se deixa levar por uma vida de pecado, ela não melhora de vida. A vida dela não é melhorada. A vida dela é depreciada. Ele abandona os valores, ele perde os valores, e você encontra aí afora tantos. O pastor Eliezer falou no início que o povo de Deus é conhecidamente um povo elegante, mas por trás dessa elegância, sabe o que é que tem? Princípios. Porque a elegância está sujeita também, ligada a princípios de vida, e deve ser assim o povo de Deus. Mas ele compra então esta mulher, mas ele está aqui esperançoso no amor. Só que gostaria que você pudesse, ele ama essa mulher amada, e Deus ainda diz, observe aí, ama como o Senhor ama os seus filhos. Você está vendo, irmãos? Estão vendo aqui? Oséias, você vai amá-la como eu amo o meu povo. Ou seja, ele não podia nem escolher que tipo de amor ele iria dar, não, tinha que ser o amor de Deus. Exatamente. Além de ter que ir lá amá-la, tomá-la, comprá-la, Deus aí está dizendo, e você vai estar amando esta mulher como eu amo. O modelo de amor é o meu, não é o seu modelo de amor. Abandone o seu modelo de amor. Às vezes nós erramos na vida porque nós achamos que podemos amar como bem pensamos e queremos. Às vezes nós estabelecemos na vida uma forma de amar, e essa forma de amar não tem nada a ver com a forma de Deus. Às vezes está aqui ouvindo de Deus, você vai amar essa mulher como eu amo os meus filhos. O modelo é o modelo de Deus. 1 Coríntios capítulo 13, vamos conhecer esse amor. 1 Coríntios capítulo 13. Como este amor que Oséias tinha que amar. 1 Coríntios capítulo 13. Todos acharam? Verso 4. O amor de Deus, ou seja, o amor segundo Deus é. Como é esse amor? Paciente, benigno, um amor que não arde em ciúme, não se ufana, nem se exubertece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aqui é a parte talvez mais difícil até agora. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor de Deus é um amor que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Verso 13,
falando ainda desse amor, diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Dos três, qual é o maior? O maior deles é o amor. Você não pode ter na sua vida nada que venha valer mais do que o amor. A fé um dia vai deixar de existir. A esperança um dia vai morrer. Mas a esperança no amor de Deus nunca morre. Onde é que ele diz isso? Versículo 8. O amor jamais só pode estar falando de quê? Do amor de Deus. Porque você ainda ter que amar uma mulher nestas condições, escrava, publicamente, humilhada publicamente, e chega lá então no mercado de escravos, chega lá então no lugar de prostitutas, um homem de Deus. Peraí, fazendo o que ali? Procurando o que? Procurando a sua esposa. Ela está ali. Como é? Minha esposa está por aqui. E eu vim procurar a minha esposa. E eu vim comprá-la. Eu quero levá-la de volta. O que é que você faria, Santo Oséias? Quantas vezes Deus vai atrás de nós nos lugares mais absurdos? Quantos lugares e quanta condição difícil. Às vezes nós nos metemos e Deus vai lá. E é lá que Ele nos encontra, no lamaçal de pecado. Ele não encontra só na igreja não, bonitinho, sentadinho, ouvindo a sua palavra. Ele encontra aqueles que são os seus, os piores lugares, onde não deveriam estar, claro, mas nos piores lugares. Como Oséias está encontrando a sua mulher no pior lugar e na pior forma. Oséias tinha que olhar tão somente para Deus. Se Oséias olhasse para si, ele não faria o que fez. Ele tinha que aqui olhar tão somente para Deus. E olhando para Gomer, ele não podia olhar só para Gomer. Ele tinha que olhar para Gomer pelos olhos de Deus. E olhar para Deus. Há situações em que nós vamos passar por isso, irmãos. Que se você olhar para você, você não vai obedecer a Deus. Há situações em que você, se olhar para qualquer pessoa, você vai dizer com alto e bom som: eu desisto. Eu estou desistindo. Qual é a razão de você não desistir? Olhar para Deus. Ele vai buscar a sua mulher olhando para Deus. Ele não toma aquela mulher olhando para si. Ele não toma aquela mulher olhando para onde ela estava e nem o que ela era. Ele toma aquela mulher olhando para Deus. Quando eu era pastor na igreja do Crato, em Maranata, segunda igreja onde eu pastoreei, uma cena inusitada. Ele não foi lá e comprou, mas ele acredita que um senhor, ele vendeu a sua esposa por uma saca de milho e uma televisão. Um absurdo, né? Ele só pode dizer assim: esse homem está louco. Você imagina qual era o senso de valor que esse homem tinha para a esposa. Isso é um fato, irmãos, eu não estou inventando não. Isso foi motivo de piada lá. Ele trocou a mulher dele. Eles vão embora. Eu só quero em troca uma saca de milho e uma televisão. Miserável, viu? Está casada com um desse. Tá, pensou? Talvez ela disse assim: ainda bem que você fez isso, porque agora eu vou ser valorizada. Mas aqui tem o oposto. O quanto essa mulher está valendo. Vamos ver novamente? Versículo 2: comprei-a. Comprei-a pelo quê? 15 peças de prata e um gomer de quê? De cevada. Parece que aquele camarada lá leu aqui de forma distorcida.
Foi por isso que ele comprou. Aquela mulher não valia. E aquele amor que ela acreditava, aquele amor que ela estava vivendo, disse: leve-a por qualquer coisa. Eu não posso mais viver no prejuízo. E Oséias então compra aquela mulher. Oséias sabe como é viver alguma dificuldade. Deus sabe também o que é viver em dificuldade. Há situações em que nós somos provados a ter que dar o quanto a pessoa não vale. Mas Deus diz: vai lá e toma de volta, para que seja sua. Deus chama Oséias para colocar a sua esperança nele. Deus chama Oséias. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 8. Jeremias capítulo 17, versos 5 a 8. Qual foi o erro fatal de Gomer? Jeremias capítulo 17, versos 7 a 8. Qual foi o erro dela? Qual tem sido o erro comum do povo de Deus? Porque a história reflete o povo de Deus. Jeremias capítulo 17, verso 5 diz: assim diz o Senhor. O que é que Deus diz? Observe aí, atente. Sempre quando Deus fala, preste bem atenção. Não é por acaso que Deus vai falar. E Deus aqui vai falar. Assim diz o Senhor: maldito o homem que o quê? Confia no outro homem. Faz da sua carne mortal o seu braço e se aparta do Senhor. Maldito é aquele homem que deixa de confiar em Deus para confiar em si, ou para confiar em qualquer que seja a pessoa. A troca é uma troca que não vai dar certo. Como será este homem? Como este homem que abandona o Senhor, que troca o Senhor por outros ídolos, que troca o Senhor pelo bolo de passas, que troca o Senhor pela vida e afora, pelos amigos, pelos prazeres desse mundo, pelas amizades ou más amizades. Como esse homem, versículo 6, será como que? Olha aqui a representação, olha a figura que o Senhor levanta. Será como que? Como um arbusto solitário, sozinho no deserto. Pense aí, ilustre aí. Um arbusto no meio do deserto. Não tem vida, não tem folha, não tem água, não tem mais nada, sozinho. Por isso que ele é maldito. É assim que ele vai terminar a vida. O fim dele está aqui descrito. O homem que deixa de confiar em Deus, a sua vida é uma vida de solidão, é uma vida miserável, uma vida de sequidão. Ele será comparado, e ele é comparado aqui, como um arbusto. Pior, o que é que diz esse homem que se aparta do Senhor? O que é que se diz de Gomer que abandonou o Senhor? Olha o fim dela aqui. Não verá quando vier o quê? O bem não vem para ele, o bem não chega a ele não vê. Antes morará nos lugares desertos, secos do deserto, na terra salgada e inabitada. Assim é um homem triste, a vida do homem que não confia em Deus. Triste a vida do homem que não tem Deus como sua propriedade, vive aí perambulando, vive como um moribundo. Qual é o fim desse homem? Seco, sozinho, numa terra árida, no deserto, salgado ainda mais. E ele não vê o bem. Há casamentos assim. Voltando para Oséias, há casamentos assim. A situação que leva a este cenário é porque Gomer vivia isso. Há casamentos que já morreram e foram sepultados. Há casamentos que nem mais existem. Dado o fim, acabou, separação, morreu. Tem coisa pior? Tem. Casamentos que já morreram e não foram sepultados. Fedem, briga, traição por cima de traição,
Pior do que um casamento que já morreu e foi sepultado, é um casamento que morreu e ainda não foi sepultado. É uma vergonha. Tá, isso. As pessoas olham e dizem, eu não quero ter uma vida assim. É a conclusão que as pessoas chegam. Eu não quero ter uma vida assim. Alguns decidem viver isso. Gomer decidiu viver assim. Mas há casamentos em que Deus chama um dos cônjuges. E Deus aqui está chamando Oséias. E Deus está levando Oséias para a frente do túmulo, onde ele encontra Gomer numa sepultura. Ele encontra a sua mulher vestida de forma vergonhosa, no lugar onde jamais ela deveria estar, seminua, as pessoas zombando dela, tratando como uma mercadoria barata. Ela era o que alguém daria por dinheiro. E é como se Deus chegasse com Oséias e dissesse: Oséias, vem cá, chama essa mulher para fora. E isso me fez lembrar quando o Senhor Jesus chegou naquele túmulo e a Bíblia diz que lá estava morto Lázaro há vários dias. E o Senhor Jesus diz: Marta, vem cá. Maria, vem cá. Lázaro, vem para fora. E Oséias está tomando aquela mulher e dizendo: vem para fora. E é exatamente isso que Deus continua a fazer com o seu povo. Vem para fora. Vem. Sai dessa podridão. Sai desse sepulcro. Sai desse lugar de mortos. Vem para fora. Porque Oséias confiava no amor de Deus, no amor que restaura vidas. Porque Deus é amor. E Deus é vida. E é só Deus o único capaz de ressuscitar relacionamentos mortos. Só Deus. Só Deus. É o único que é capaz de ressuscitar relacionamentos que não foram já sepultados, que ainda estão aí. E ele nos traz esse exemplo. O casamento de Oséias com Gomer representa uma vida e um relacionamento morto do seu povo para com Deus. Quantos estão, irmãos, na qualidade de povo de Deus, estão vivendo um relacionamento morto com Deus? Quantos estão vivendo como se Deus simplesmente da sua vida já estivesse morrido? Ou vivendo uma vida depreciativa para com Deus? Ao invés de adorar a Deus, ele é dado ao mundo. Ao invés de buscar as coisas de Deus e coisas santas, ele se dá a buscar as coisas do mundo, coisas impuras na sua vida. Um relacionamento moribundo, um relacionamento já fedido. E o que Deus faz com pessoas assim? Como é que Deus trata as pessoas que Ele ama, baseado no seu amor, não no amor destas pessoas para com Ele? Como Deus trata? A figura de Oséias demonstra isso. O Senhor vai, o Senhor toma, e o Senhor pega para si de volta. Então, quanto é que vale uma vida dada ao pecado? Quanto é que vale uma vida morta? Me perdoem aqui, contraste. Vida, um contraste, né? Mas alguns estão assim, vivendo como mortos. Quanto é que vale alguém? Você, não, pastor, já morreu há muito tempo, só não foi enterrado. O que é que Deus fala sobre isso, amados? O que é que Deus diz sobre isso? 1 Pedro 1, vamos lá? Vamos ver o que a palavra diz sobre essa ação de Deus de buscar pessoas mortas. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mas Pedro também vai mostrar algo parecido, onde Oséias vai e compra sua esposa, e onde Deus vem e nos compra.
E quanto o Senhor foi capaz de pagar por você? 1 Pedro, capítulo 18. 1 Pedro, capítulo 18. 1 Pedro, versículo 18. Primeira Pedro 1:18. Como eu disse, me perdoe. 1 Pedro 1:18. Às vezes está na vista, irmãos, a gente não consegue ver, mesmo usando óculos. 1 Pedro 1:18. Me perdoe, os amados. Muito obrigado porque vocês estão atentos. É bom, sabendo que não foi mediante coisas o quê? Corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados de quê? Do vosso fútil procedimento que vos legaram os vossos pais. A nossa vida sem Deus não é muito diferente da vida de Gomer. Fútil. Mas ele diz: você foi resgatado pelo quê? Pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O sangue de quem? Nós fomos comprados. Deus nos compra, Deus nos comprou, nós fomos comprados. Você foi comprado, meu irmão. Aqui a semelhança com Oséias é plena. Você foi comprado. Você foi comprado por um precioso sangue. O sangue do Senhor Jesus Cristo. Valorize esta compra, valorize o ato de Deus por você. Oséias tinha que olhar para Deus. Oséias tinha que fazer como Deus estava fazendo com ele próprio. E para nós encerrarmos, em primeiro lugar, Oséias era inocente quanto à traição. Oséias estava esperançoso acerca do amor de Deus. E Oséias estava certo do que poderia oferecer. Versículos 3, 4. Oséias 3, versículo 3 diz: e lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Por quê? Aí ele aplica à sua esposa o que Deus também vai aplicar com o seu povo. Semelhança aqui, versículo 4: porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Aqui é uma disciplina amorosa, pesada, firme e necessária. Oséias pega esta mulher, tira deste lugar terrível, daquela condição, e Oséias então traz essa mulher, mas ele coloca essa mulher sob quarentena. Ele não passa imediatamente a ter uma vida com ela. Ele não vai ter relações com ela. Ele coloca ela ali reservada e diz: você agora vai esperar por mim muitos dias. E você não deve se prostituir, se purifique. E enquanto isso eu vou esperar por você. Deus se submete, irmãos, a condições que ele não precisava se submeter a isso. Deus faz por mim, por você, coisas que ele não tinha nenhuma obrigação de fazer. Deus está dizendo aqui na pessoa de Oséias: olha, vocês vão passar por isso, mas eu vou esperar por vocês. Eu não vou desistir de vocês. Então Oséias aqui sabia o que poderia oferecer. O rei da Assíria viria, levaria esse povo cativo, viria de forma implacável para dizimar. O povo iria perder todos os privilégios. O povo ia entrar então numa condição deplorável, de castigo mesmo. Mais à frente, um outro rei, Nabucodonosor, uma outra nação, também viria sobre as outras tribos, Judá, e também levaria cativo, e o povo seria disciplinado. O povo aprenderia o que é deixar o Senhor, de uma forma muito dolorosa, mas foi o povo que escolheu.
E enquanto isso, Deus toma outro povo, Deus cria outro povo, Deus prepara outro povo. Não, Deus está esperando por esse povo. Porque Deus ama de forma santa, verdadeira. Porque Deus sabe valorizar. Porque Ele nos compra com alto preço. E você hoje está bem, você hoje está na igreja, você hoje está andando com Deus, e amanhã você não está. E você se desvia. E quanto tempo é esse desvio na sua vida? Os casos que a gente tem acompanhado, pessoas que se desviam há anos, se afastam do Senhor. O Senhor os abandona. Se pertence ao Senhor. Se pertence ao Senhor. Lembra de Sansão? Deus abandonou Sansão. Se pertencia ao Senhor, não, Deus vai disciplinar. E enquanto isso, Deus vai esperar por ele. E enquanto nós, Deus também vai esperar por nós. Se desviar não é a coisa certa. Se desviar não é o que Deus espera de nós. Mas é realidade que na vida de alguns passam por isso. E o que é que faz? Deus está esperando por eles. E o que é que Deus diz aqui para Gomer? Nas palavras de Osés: você vai ficar me esperando. Deixe os seus amores, abandone o seu pecado, desista de uma vida infiel e aceite a disciplina do Senhor. Abandone os ídolos do seu coração. Se você hoje está sendo chamado por Deus, se você está vindo para Deus, é a mesma palavra. Abandone os seus pecados, se arrependa, deixe os ídolos criar no seu coração, deixe uma vida infiel e aprove-se diante de Deus. Conserte-se diante de Deus. É isso que Deus está dizendo para o seu povo. Osés promete restaurar a vida de sua esposa com amor e disciplina. Como é que Deus restaura a vida de um desviado? Com amor e com disciplina. Como é que Deus trabalha na vida do seu povo? Com amor e com disciplina. Porque se no amor não houver disciplina, não é amor. Pais que não disciplinam seus filhos não estão amando seus filhos. O amor envolve disciplina. Deus aqui está mostrando: eu vou disciplinar o meu povo. E Osés está dizendo para Gomer: eu vou colocar você sob disciplina também. Mas Oséias, tratando a mulher dessa forma? Sim. Porque amar uma mulher como ele está demonstrando amar, só ele mesmo. Amar alguém como Deus ama, só Deus mesmo. Então a disciplina é a melhor coisa que nós podemos passar quando erramos. Ame a disciplina do Senhor. Se existe uma coisa terrível na vida de um homem, escute bem isso. Se existe uma coisa difícil na vida de uma pessoa, é ela errar, viver errando e morrer errando, e não ter tido disciplina na vida dela. A disciplina faz parte do DNA de Deus. Sabe aquele DNA, aquela prova que os filhos querem saber se aquele é o seu pai? Só há uma forma: pega algo do filho e pega algo do pai. E aí vai o teste, e abre o envelope, e vamos ver se ele é filho ou não. Nesse teste do amor e da fidelidade de Deus, a disciplina diz que ela é o DNA. A disciplina é o DNA, porque o amor de Deus também é o DNA. Uma pessoa que não é disciplinada por Deus, quando vai descobrir se é filho de Deus, é não. Não é não. Uma pessoa que pinta e borda, uma pessoa que faz tudo que não deve, e a gente não vê a disciplina de Deus na vida dela,
É filho de Deus? É não. Porque no DNA de Deus, que revela o seu amor, revela também a sua disciplina. Oséias promete restaurar, e Oséias vai restaurar o homem plenamente. Último versículo para nós encerrarmos. Os passos são dados. Ele mostra que ele é inocente na traição, ele é esperançoso quanto ao amor de Deus, e ele está certo no que pode oferecer. E há um convite aqui, versículo 5. Porque os filhos de Israel, versículo 4, ficarão muitos dias. Aí versículo 5, depois a esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Em Deus há esperança. Guarde isso no seu coração. Em Deus há esperança. A Bíblia é um livro de esperança. Depois de tudo, tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e de quê? Da sua vontade. Deus é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Não reclame da vida. Não pense que Deus é mau. Não pense que Deus é ruim. Não pense e não imagine Deus naquilo que Ele não é. Deus é bom. A bondade de Deus é o que permeia as suas ações. A bondade de Deus está presente na sua salvação e no seu Filho, Jesus Cristo. Jeremias 29:11, para nós encerrarmos, último versículo, mas tão importante nós sairmos nessa noite levando este versículo. Jeremias 29, versículo 11. Quem é Deus? Como é o amor de Deus para comigo? Será se eu amo a Deus mais do que Ele me ama? Qual é a prova do amor de Deus? A medida do amor de Deus? O que é que eu posso esperar de Deus? Meu querido, o que é que você pode esperar de Deus se você o reconhece como Senhor da sua vida? Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz quem? Diz é o Senhor. Olha, a seu respeito, eu sei que pensamentos eu tenho. Que pensamentos são? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu que? E eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando que? Quando me buscares. De quê? De todo o vosso coração. Que convite maravilhoso. Você sempre vai encontrar Deus. Você nunca vai encontrar um vazio. Você nunca vai encontrar um Deus ausente na sua vida. Por pior que você esteja vivendo, por mais triste que seja a sua vida e condição, se você se voltar para o Senhor, reconhecer quem é o Senhor na sua vida, porque esse reconhecimento não é seu, não é próprio. O homem só reconhece a Deus quando Deus então chama para reconhecer. Ele diz aqui, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. A iniciativa sempre é de Deus. O primeiro passo sempre está com Deus. O meu pensamento para você é um pensamento de paz e não de mal, para dar a você aquilo que tanto você deseja. O nosso Deus é um Deus das nossas realizações. O nosso Deus é o único que pode realizar os desejos de cada coração, para dar o fim que vocês desejam. Vocês vão me buscar, vocês vão me encontrar, quando vocês me buscarem, de todo o seu coração. Depois daquele período, depois do arrependimento e disciplina, quando Gomer entendesse do amor de Oséias e fosse a ele, ela iria o encontrar novamente. Vamos encurvar as nossas cabeças.
vamos orar ao Senhor.